Olá pessoal, tudo bem? O assunto desse vídeo é muito importante e eu peço a vocês que prestem atenção a cada detalhe desse conteúdo. Trata-se da Instrução Normativa 128, publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de março de 2022, certo? E do artigo do artigo 330 da Instrução Normativa 128, para que eu possa explicar para vocês o que está escrito aqui e com a resolução, né, que saiu agora no dia 2, de número 28, que trata da decadência, né, da necessidade de fazer perícia para as pessoas que têm 10 anos ou mais de processos ativos por incapacidades temporárias, por incapacidades permanentes e por deficiência permanente, também aí referente ao BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada, tá bom? Então presta atenção. Manutenção de benefício, artigo 330 da Instrução Normativa 128. A perícia médica federal deverá rever o benefício por aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive o decorrente de acidente de trabalho a cada 2 anos, contado da data do seu início, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho. Parágrafo 1. Constatada a capacidade para o trabalho, o segurado ou seu representante legal deverá ser notificado e o benefício cessado, independentemente da existência de interdição judicial. Parágrafo 2. Aposentadoria por incapacidade permanente concedida ou restabelecida por decisão judicial, inclusive decorrente de acidente de trabalho em manutenção, deverá também ser revista a cada 2 anos, na forma e condição fixada em ato conjunto com a Procuradoria Federal especializada e junto ao INSS. Parágrafo 3. Estão dispensados, como vocês vão ver aqui na tela, estão dispensados da avaliação prevista no caput os aposentados, primeiro, com HIV/AIDS, segundo, após completarem 60 anos de idade e terceiro, após completarem 55 anos de idade ou mais, data da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária que a precedeu. Parágrafo 4. A dispensar da avaliação de que trata o parágrafo 3 não se aplica quando tiver havido retorno à atividade laboral remunerada. Segundo, quando for requerida a assistência permanente a outra pessoa para concessão de acréscimo a 25% e sobre o valor do benefício do aposentado. 3. Quando for necessário a averiguação da recuperação da capacidade de trabalho mediante a solicitação da aposentadoria ou do aposentado que se julgar apto ao retorno à atividade laboral. E 5º, quando for preciso subsidiar a autoridade judiciária na concessão de uma curatela, certo? Já no caso da suspensão de um benefício, no artigo 331, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente será suspenso quando
Inciso 1. O segurado não comparecer à convocação para a realização de exames médicos pericial pela Perícia Médica Federal, com o objetivo de avaliar as condições que ensejaram a sua concessão ou manutenção. Inciso 2. O segurado recusar ou abandonar o tratamento ou processo de reabilitação profissional proporcionados pelo RGPS, exceto o tratamento cirúrgico ou transfusão de sangue, devendo ser restabelecido a partir do momento em que deixar de existir o motivo que ocasionou a suspensão do benefício, desde que persista a incapacidade. Parágrafo 1. A convocação disposta no inciso 1 pode ocorrer a qualquer tempo, observadas as dispensas previstas no parágrafo 3 do artigo 330. Parágrafo 2. O aposentado por incapacidade permanente que não tenha retornado à atividade estará isento dos exames de que trata este artigo nas hipóteses previstas no parágrafo 3 do artigo 330. Parágrafo 3. A isenção de que trata o parágrafo 2 não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Inciso 1. Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para concessão de um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme disposto no artigo 328. Inciso 2. Verificar a recuperação da capacidade do trabalho mediante a solicitação do aposentado que se julgar apto. Inciso 3. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de uma curatela, conforme disposto do parágrafo 4 do artigo 162 do RPS. E parágrafo 4. Reavaliar a incapacidade em caso de indício de fraudes, certo? Quanto à concessão de um benefício, artigo 332, o aposentado por incapacidade permanente que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar a realização de uma nova avaliação médica pericial e, concluído pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria será cessada observando o artigo 333, certo? No parágrafo único, caso o aposentado por incapacidade permanente retorne voluntariamente à atividade sem observar o procedimento descrito neste caput, o benefício passa a ter sua manutenção indevida e será cessado administrativamente na data do retorno, sendo segurado a ampla defesa e o contraditório, se caso isso acontecer, certo? Já no caso da incapacidade, da recuperação da incapacidade, através do artigo 333, verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por incapacidade permanente, deverá ser observada o disposto do artigo 49 do RPS, quando, ao período de mensalidade de recuperação, parágrafo 1, não se aplica o disposto do caput aos casos de retorno voluntário na forma do parágrafo único do artigo 332. Parágrafo 2. Considera-se mensalmente de recuperação, considera-se mensalidade de recuperação o período em que o segurado apto ao retorno do trabalho receberá um benefício do INSS por até 18 meses com recuperação gradual do valor. Parágrafo 3. Quando a recuperação for total, ocorrer no prazo de 5 anos, contado da data do início da aposentadoria por incapacidade permanente,
ou auxílio por incapacidade temporária que antecedeu essa interrupção, o benefício cessará. Inciso 1. De imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na própria empresa e ao se aposentar de forma legislativa e trabalhista. Ou 2. Após tantos meses quanto forem os anos de duração do seu auxílio por incapacidade temporária, da aposentadoria por incapacidade permanente para os demais segurados. Parágrafo 4. Durante o período de que trata o parágrafo 2, será permitido ao segurado um retorno ao trabalho sem prejuízo do pagamento da aposentadoria. No parágrafo 5, a mensalidade de recuperação será considerada como tempo de contribuição, observando os incisos dos artigos 55 da Lei 8.213 de 1991, inclusive o período em redução da renda prevista neste caput. Já no artigo 334, caso haja um requerimento de um novo benefício durante o período em que se refere o artigo 333, caberá ao segurado optar por um dos benefícios, sempre assegurada a opção pelo mais vantajoso. Parágrafo único. No caso de uma opção pelo recebimento de um novo benefício, a que se refere este caput, cuja duração encerre antes da cessação do benefício decorrente ao caput, o seu pagamento poderá ser restabelecido pela remanescente, respeitando-se as reduções correspondentes. Então, aqui trata de direitos para os aposentados por invalidez permanente ou por invalidez temporária, incluindo aí o auxílio doença, sem uma data prevista para finalização, certo? Então, essas informações estão na Instrução Normativa 128 e que foi aí com o tema da resolução de número 28, certo? Onde uniformiza as condições, né, de um processo de uma pessoa que tem 10 anos de processos ativos recebendo o seu benefício e de repente essa pessoa que é aposentado por invalidez, aposentado, né, por incapacidade temporária ou até mesmo a pessoa com BPC, benefício de prestação continuada por deficiência, que tem as condições de passar por perícia médica no caso de manutenção periódica, aquelas que acontecem a cada 2 anos, né? Então, se houver necessidade, essas pessoas serão convocadas, certo? O que não pode é pessoas com 10 anos, mas que de repente for feita uma manutenção administrativa de dados cadastrais. E nesse caso for pedido documentos e essa pessoa de repente não tiver essas documentações, né, essa pessoa ela tem a obrigação de dizer ao INSS que ela não possui essas documentações e o seu processo não poderá ser bloqueado e nem cancelado por este motivo. Falta de informações após a decadência, após 10 anos de benefício ativo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero ter tirado dúvidas, né? E eu vou deixar na descrição aí o link da Instrução Normativa 128 e o artigo que trata dessas informações, principalmente dos 3 grupos que estão de fora de fazer perícia médica periódica, tá bom? Grande abraço e até lá!